E hoje eu quero olhar com vocês para um outro versículo que foi um dos mais pedidos aí nos últimos dias, nas redes sociais também. Jeremias 29, o versículo 11. Está com a tua Bíblia aí, pode deixar ela aberta já. A gente vai estudar a palavra não só nesse versículo, mas em mais um pedaço também desse capítulo do livro de Jeremias. Enquanto você abre e procura, se você percebeu aqui do meu lado, já para quem estava no culto passado, já começamos um processo de revezamento, enquanto o pastor Lucas está pregando para as pessoas de Libras, para poder facilitar um pouco na velocidade da mensagem aí, para estar um pouco mais tranquilo. Já vi que no louvor trocou umas 4 pessoas para poder render. Isso aí, né, gente? Obrigado, viu? Tamo junto, tá? Vou tentar segurar mais aí a onda também. Jeremias 29, versículo 11, diz assim a palavra: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo, que é um versículo tão conhecido da palavra de Deus, quando a gente lê ou recita ele, traz até uma paz, porque na verdade ele é um versículo tão bonito, e ele fala de esperança, de futuro, de promessas de Deus e de um tempo melhor, que todos nós podemos também passar a viver. Agora, como é que a gente pode entender as direções que Deus nos traz ou nos revela para colocar em prática estes planos que o próprio texto aqui nos coloca para a vida de cada um de nós aqui hoje? No livro que eu estou lendo, eu comecei a ler hoje, na verdade até, Os Mistérios da Vontade de Deus. O autor é o pastor Charles Swindoll, e é muito interessante porque ele fala uma frase, e ele diz que para ele é mais fácil entender a vontade de Deus para a esposa dele do que para ele mesmo. E eu não sei se é assim para você também, mas muitas vezes entender o plano, a vontade, ou quando Deus realmente está falando com alguém, é muito mais fácil a gente olhar para a vida do outro, porque é mais fácil dar pitaco na vida do outro, e é muito mais difícil entender na nossa própria vida, seja de qual forma for, quando Deus se revela e fala conosco. E realmente é muito mais fácil dar esse pitaco, porque é mais fácil ficar olhando para a vida do vizinho, da esposa, da pessoa que está ao teu lado, e você acha que está tudo errado, e ela tem que melhorar, e ele tem que melhorar, mas quando olha para você mesmo, a situação realmente complica, não é verdade? Você já teve, talvez aí na tua vida, um chefe que você não conseguia entender? Alguém já teve? Quem teve, balança a cabecinha assim que eu consigo ver aqui da frente. Várias pessoas já tiveram. Eu já tive, mas calma, não estou me referindo ao nosso pastor Michel, que semana que vem está de volta das férias, que é super tranquilo de entender e compreender tudo, gente. Maravilhoso. E se ele não está assistindo, a tia Cleusa está assistindo e vai contar para ele que eu amo ele de paixão e estou com saudade dele também, em nome de Jesus. Tá bom? Nem mesmo o pastor Pascoal. Mas, quando eu trabalhava ainda como representante comercial, depois de assumir a empresa do meu pai, eu trabalhava com a parte de representação da Disney, na parte de fitas de vídeo, VHS da época ainda, né? Só o pessoal mais velho aí que vai lembrar realmente, e DVDs, mas no estado do Paraná, com a parte de varejo. E aí meu pai tinha trabalhado com isso aí cerca de 20 anos, representando a mesma empresa. E aí eu tinha assumido, já faziam alguns anos, e nos últimos tempos, com a pirataria, estava começando a complicar muito a quantidade das vendas, as metas a serem batidas, estavam diminuindo muito até, na verdade. E aí, os diretores de São Paulo, que cuidavam dos representantes aqui do sul do país, toda hora trocavam. E aí você tinha que ir para São Paulo para uma nova reunião, conhecer um novo diretor, se adaptar à nova forma de trabalho, até que, de repente, trocou mais uma vez o diretor lá em São Paulo, e a gente foi conhecer. O cara parecia um cara muito bacana, que queria trazer algumas coisas novas que poderiam ser muito interessantes para o segmento realmente. Mas aí quando eu voltei para casa, para Curitiba, e continuei trabalhando, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha naquele cara, mas eu não sabia dizer o que era. E ele ficava toda hora me cobrando, e eu achava, pelo menos, que ele estava me cobrando mais do que os outros também que trabalhavam conosco. E volta e meia parecia que tinha uma certa perseguição. E tinha aquele mês que eu batia a meta, mas ainda assim ele não comemorava comigo, mas comemorava com os outros. E ele não estava reconhecendo o meu esforço, o meu trabalho, mesmo conseguindo bater as metas que ele mesmo colocava e passava.
O tempo foi passando e eu estava tentando descobrir e sondar e entender qual que é o plano, o que ele tem na cabeça, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente para que ele possa pelo menos me aceitar e a gente consiga trabalhar até melhor juntos. Até que, depois de um ano que ele já estava ali à frente, no sul do país aqui, como nosso chefe, eu recebo um e-mail, dizendo simplesmente assim, que no próximo ano, e os nossos contratos eram renovados ano a ano, e faltava um mês para o novo contrato, e falou, no próximo mês a gente não vai renovar o contrato com a empresa de vocês. Ou seja, a gente está cortando o contrato e não tem mais possibilidade de trabalhar juntos. E, logicamente, qualquer um que é demitido fica indignado, bravo, e eu já não estava entendendo qual era o plano daquele cara, eu entendia menos ainda quando isso aconteceu. Passaram-se alguns meses, depois de toda a raiva, indignação, que você fica num momento como esse, eu estava conversando com uma tia minha, que também trabalha no mesmo segmento, e conheceu o novo representante da empresa, agora nessa nossa região. E aí ela falou, Lucas, você não sabe qual era o sobrenome dele? Era o mesmo sobrenome do diretor de São Paulo. Ou seja, depois de muito tempo, finalmente eu consegui entender que o plano dele, desde o início, era me tirar do negócio para colocar a família lá. Mas às vezes na nossa vida é muito difícil conseguir entender enquanto passamos ou enquanto estamos vivendo alguma situação para tentar entender qual que é o plano. E se já é difícil entender o plano e a direção das pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes é ainda mais complicado para nós conseguir entender qual é o plano, qual é a direção que Deus está dando para nós nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu entendi Deus falando comigo. Eu ainda era adolescente, meus pais tinham entendido um chamado de Deus para assumir uma igreja, ou parte, um ministério numa igreja nos Estados Unidos, e a família toda ia junto. Eu não tinha opção de ficar no Brasil, gente, não era. Mas como adolescente, 14 anos, eu achava que talvez eu até tivesse. E aí eu estava buscando a Deus, e lendo a palavra, e tentando entender, até que o Senhor se revelou e falou comigo, no livro de Salmos, no capítulo 37, o versículo 5, que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E por mais simples que isso possa parecer, por mais que eu não tivesse nem opção de ficar, aquilo fez com que a minha alma se aquietasse e eu pudesse estar muito mais tranquilo para entender que Deus estava naquele processo todo e não era simplesmente um sonho do meu pai ou da minha mãe sendo realizado, mas era sim a vontade de Deus naquele momento para a nossa família. E esse versículo, Jeremias 29, no capítulo 29, no versículo 11, na verdade ele faz parte de uma carta de esperança, escrita por Jeremias ao rei Zedequias, aos líderes do povo, aos anciãos, que muitos até, o próprio texto no versículo 3 vai dizer que não haviam resistido à caminhada de mais de 1000 quilômetros da cidade de Jerusalém até o exílio na Babilônia, na cidade de Suzã, e também para o povo de Judá que estava nesse mesmo exílio. A carta foi escrita em cerca de 597 a.C., pouco tempo depois que Jerusalém havia sido destruída e boa parte do povo havia sido levado para o tempo do exílio, longe da sua terra. E essa carta, na verdade, é uma carta de esperança, escrita com uma palavra de Deus para o seu povo, relembrando o plano através da vida de Jeremias. Uma carta escrita num tempo muito difícil, num tempo de derrota, num tempo onde o povo estava totalmente desanimado, porque no final das contas, eles não estavam mais na sua terra, que era sim a terra prometida, e para eles, ainda no Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém e o templo naquela cidade representavam também a presença do Senhor no meio do seu povo, e agora eles tinham sido forçados a andarem e estarem totalmente distantes de onde eles deveriam realmente estar. Mas tudo isso porque eles não ouviram e não conseguiram entender as direções que o Senhor havia trazido através dos profetas naquela época. Mas quando nós passamos por momentos complicados, realmente não tem nada melhor na nossa vida do que receber uma palavra de Deus para nós, seja qual for a forma. Não tem nada melhor do que um sinal de esperança, uma palavra de que dias melhores virão, em dias difíceis que às vezes estamos vivendo, de que Deus tem mais para a sua vida, que a obra dele, Ele ainda tem mais para fazer na tua vida, e que os planos dele para nós são muito maiores.
e que ainda dá tempo de voltar para o plano original dele. Acompanha comigo a leitura desse capítulo, ou de parte desse capítulo, desde o versículo 1. Quero tentar te ajudar a entender um pouco mais o contexto de como essa carta foi escrita e destinada lá na Babilônia para os líderes do povo e para todo o povo através de Jeremias. Jeremias 29, a partir do versículo 1. Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices haviam sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos hoje aqui na Tua presença, nesse culto, e nós queremos mais uma vez clamar ao Senhor, para que o Senhor não só nos visite, mas nos ajude a entender a Sua palavra, que possamos hoje entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e como que nós podemos discernir aquilo que o Senhor tem revelado, falado, e como podemos entender e colocar em prática os planos do Senhor para as nossas vidas. Pai, por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos mostra como que o Senhor não se esquece de nós e tem planos para o seu povo. E hoje nós vamos aprender, através desse texto, como que nós podemos entender a direção de Deus em planos particulares para nós. Pastor, mas como assim planos particulares? Sim, planos particulares. Deus tem sim um plano geral para todos nós, para todas as pessoas de todas as épocas, e nesse plano geral nós podemos entender a salvação da humanidade, ou como em 1 Timóteo 2, o capítulo 2, versículo 4 diz: quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas Deus também tem planos particulares, tarefas específicas, momentos ímpares na vida de pessoas, que Ele traz de maneira diferente. Agora, os planos particulares podem sim serem questões como a escolha de uma profissão, a escolha de um companheiro ou uma companheira, como empregar o seu tempo, onde você colocar ou aplicar e como usar talvez os seus recursos. Isso também faz parte desse plano particular do Senhor para as nossas vidas. Mas como Deus conhece, mas a ideia aqui não é que você tenha um plano extremamente pré-determinado, moldado,
de onde você não tem a opção de escolha, porque na verdade o que o Senhor faz não é assim com relação aos planos particulares, porque foi Ele que te criou, Ele conhece o passado, o presente, o futuro, inclusive as tuas próprias vontades, e algumas dessas vontades Ele mesmo colocou em você, e por isso o Senhor quer mostrar e se revelar a cada um de nós, não simplesmente porque você tem que fazer aquela profissão específica e se você não fizer, você vai ser infeliz. Não, você tem uma série de opções e quando nós buscamos a vontade de Deus para entender qual é a direção ou qual é a melhor escolha que nós podemos ter, na verdade, o que a palavra de Deus nos mostra é que Ele quer nos ajudar a entender qual seria a melhor opção. Porque escolher entre algo bom e ruim é muito fácil. Agora, escolher entre duas coisas que podem ser boas, ou até uma quantidade maior de coisas que podem ser boas, mas que nós não sabemos como será no futuro, é muito mais complicado. E sabe, muitas pessoas vêm me procurar e começam a passar e explicar os seus próprios planos. Falar, pastor, a gente está aí orando há algum tempo e começamos aí, Deus não falou nada ainda, mas a gente está aí talvez pensando em ir embora do Brasil e mudar para um outro lugar. Ou então a pessoa, pastor, eu estou pensando aí em casar, estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. E todas as vezes que alguém vem me perguntar alguma coisa com relação a um próximo passo, a uma decisão, com relação ao futuro, a minha resposta sempre vai ser a mesma, e sempre foi. Depois que a pessoa fala todos os planos, tudo que está acontecendo, todos os desejos do coração, a minha resposta simplesmente é, o que foi que Deus te mostrou? E se Ele não te mostrou ainda, não faça. Mas como entender essa direção do Senhor, entre tantas vozes, tantas possibilidades, porque é sobre isso que essa carta também fala, e por isso que eu quero entender com você hoje, nessa noite, como que nós podemos entender a direção do Senhor para as nossas vidas. A primeira maneira, ou a primeira forma, é que a direção de Deus, ela precisa passar pelo filtro do discernimento. E sabe, para nós, muitas vezes é difícil entender quando que é Deus falando. Quando que talvez é uma outra pessoa que talvez trouxe uma mensagem e de repente não é realmente Deus falando, mas a pessoa tem os seus interesses. E quando a gente fica tão confuso na vontade de acertar, mas às vezes a gente acaba errando. Seja pela ansiedade, seja por não estar tão atento ou tão próximo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, todas as vezes em que você receber uma palavra, entender um versículo, estar buscando a direção do Senhor e entender ou acreditar ou achar que o Senhor está falando com você, todas as vezes você precisa passar essa mensagem pelo filtro do discernimento. Porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque não estamos embasando as nossas decisões na palavra e naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O versículo 8 e o versículo 9 vão dizer assim, desse mesmo texto: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Jeremias já havia feito diversas profecias em nome de Deus para o seu povo. Mas o histórico de Jeremias, ele era um pouco complicado, porque normalmente ele não profetizava, ou melhor, ele profetizava sempre aquilo que Deus tinha, e normalmente naquela época as profecias eram profecias pesadas, de que se o povo ou se os líderes não se voltassem para o Senhor, eles encontrariam destruição, encontrariam exílio, e tudo aquilo que ele profetizou realmente aconteceu. Enquanto outros profetas da época, inclusive Ananias, que no capítulo 27 e no capítulo 28 traz uma outra profecia, enquanto Jeremias vai dizer que o povo iria para o exílio, e não tinha mais jeito, Deus já tinha colocado esse decreto, e ia levar 70 anos para que o povo voltasse do exílio. Ananias trouxe uma profecia para Zedequias e o rei da época, dizendo que, na verdade, todos os utensílios que haviam sido levados do templo iriam voltar lá da Babilônia agora para o templo novamente em Jerusalém, e além disso, que o tempo do exílio já tinha acabado. Mas Jeremias estava dizendo o contrário,
que não tinha acabado, que o povo tinha que passar por isso, que não tinha que ficar esperando que logo terminasse, tinham que formar família, se firmar naquela terra, fazer negócios, crescer e inclusive multiplicar. Mas se nós estivéssemos naquela época, ouvindo essas duas versões, será que seria tão simples entender qual era a vontade de Deus, ou qual era a direção que Deus estava dando naquele tempo, naquele povo? Até porque, na verdade, se você for pensar, com certeza o coração de Jeremias estava muito mais para a profecia de Ananias, mas não era isso que Deus tinha para aquele tempo, porque todos eles, logicamente, iam querer que o tempo do exílio fosse menor. E sabe, as pessoas podem até falar em nome de Deus, mas muitas vezes revelam seus próprios interesses. Situações podem ser duvidosas e o nosso coração é enganoso. Como conseguimos discernir quando é realmente Deus ou não é Deus falando alguma coisa para nós? Sabe, com o tempo eu percebi que muitas vezes e muitas pessoas têm uma ilusão de que Deus falando com você, é preciso que o céu possa se abrir e aquela voz do alto, como uma voz de trovão, possa vir e te dar a direção e te dar os detalhes daquilo que você tem ou não tem que fazer. E tem muita gente que fica vivendo com essa expectativa, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê isso acontecendo desta forma pouquíssimas vezes. E não é por isso que Deus deixou de se revelar, deixou de dar a direção em outras situações. Quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus tem alguns encontros com alguns homens e mulheres, mas nem todos eles foi dessa forma, com essa voz de trovão, quando o céu se abre, que vem do alto. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, a gente vê uma situação como essas na transfiguração. Mas a gente vê Pedro, depois dessa situação, ainda tendo uma outra experiência, quando os animais puros e impuros são colocados diante dele, e o Senhor fala com ele mais uma vez, e lá estavam na transfiguração Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas nós não temos outro relato, por exemplo, de Tiago tendo uma experiência como essa. Não que ele não possa ter tido, mas não é tão comum ou tão natural que isso aconteça diariamente. Essa é a ideia que o texto e a palavra de Deus coloca para nós. João ainda teve mais uma situação, quando estava na ilha de Patmos e teve uma visão do Apocalipse, onde o Senhor se revelava a ele, mas foi mais essa. E os outros discípulos todos? 6 deles estavam no batismo do Senhor, quando veio sim uma voz que dizia durante o batismo, mas nem todos eles escutaram a voz de Deus de maneira audível. E às vezes a gente tem essa impressão, que porque alguém contou que ouviu, e a gente começa a ter a expectativa de que quer viver a mesma coisa, mas você não é aquela pessoa, você não é um dos discípulos, mas Deus ainda assim quer se revelar a mim e a você, e nos ajudar a tomar as melhores escolhas da vida, porque, como o texto vai dizer, a vontade dele é nos fazer prosperar, nos ajudar a tomar as nossas decisões. E eu confesso para você que desta forma, com essa voz de trovão, de maneira audível, assim como alguns textos da palavra colocam, eu nunca ouvi. E não é por isso que Deus não se revelou, e não é por isso que Deus não deu direção, e não é por isso que Deus não falou. E Deus pode sim falar de maneira audível, mas não precisa ou não deve ser a nossa única expectativa. Mas normalmente Ele fala muito mais com um sentimento, uma convicção, uma sensação, uma certeza, uma palavra na nossa mente e uma paz que realmente excede todo o entendimento, com a convicção daquilo que nós temos que fazer ou não devemos fazer. Deus fala através da sua palavra, através da Bíblia, quando nós fazemos devocional, estamos estudando a palavra e você entende algo do Senhor através de um versículo. Deus pode sim também falar através de outras pessoas. Deus pode também falar através de circunstâncias. E essas são as 3 maneiras dos nossos dias mais utilizadas por Deus para falar aos nossos corações. Mas a palavra de Deus ainda revela algumas outras formas, que segundo a palavra, algumas formas que não são tão praticadas nos nossos dias, mas ainda podem acontecer, como por exemplo sonhos e visões, que são formas como o Senhor fala também na sua palavra, ou também através dos profetas, e isso a gente coloca através também da palavra, da escritura, mas também
através de uma prática sacerdotal do tempo do Antigo Testamento chamada Urim, Tumim, onde eram lançadas sortes para que o povo pudesse entender, ou os sacerdotes pudessem entender, quando Deus estava falando algo para o seu povo, ou com relação até mesmo aos sacrifícios que eles faziam. E por isso, desse termo, e por isso dessa situação do Urim, Tumim que eles praticavam, que surge inclusive o termo bode expiatório, onde eles lançavam sortes entre os animais, entendendo que um seria solto e o outro seria sacrificado. E assim eles entendiam inclusive a vontade do Senhor, mas era algo não praticado por qualquer pessoa, somente os sacerdotes podiam fazer, e tinha uma série de regras para chegar a fazer isso também. E sabe, todas essas formas podem ser formas como a palavra de Deus fala conosco e como Deus se revela para a gente e dá a sua direção. E eu não sei se já aconteceu com você, se alguma vez alguém já chegou para você e falou assim, ó, Deus me falou um negócio e eu vou te contar. Já aconteceu com você? Só que é um negócio meio complicado às vezes. Não que não possa acontecer, pode acontecer. Mas um tempo atrás, aqui na igreja mesmo, num culto de domingo à noite, já faz uns 4 ou 5 anos pelo menos, um irmão aqui da igreja, naquele tempo, no final do culto, onde a gente dá as mãos um para os outros, né, para estar orando juntos ali e tudo mais, esse cara olhou para mim, e eu conhecia pouco, não conhecia muito, confesso aqui agora para vocês, e ele disse assim, ó, você já tem filhos? Eu falei assim, não, ainda não. Ele sabia que eu era casado, ele falou assim, então, ó, Deus está me falando que está vindo um bebê aí, vai vir filho, Deus está falando para mim, pode preparar. E naquele momento, uma dica para você, ser educado no meio do corpo de Cristo. Se alguém falar, só trate com respeito, por mais que você não queira aceitar a palavra daquela pessoa, e depois você vai conversar com Deus para entender, tá? Mas eu parei para pensar assim, olha, não falei nada, só em pensamento, né? A gente não está programando para agora, a gente gostaria que fosse mais para frente, então se vier, é milagre do Senhor, realmente, no nosso casamento. E aí, ele terminou a oração, e eu fiquei ali conversando com Deus para entender, será que foi Deus que falou? Será que não foi? E como que a gente pode discernir e colocar esse filtro que a palavra de Deus nos coloca, para entender quando é Deus e quando não é Deus falando conosco? Então eu apliquei o filtro. E o primeiro filtro de todos que nós precisamos aplicar, quando entendemos algumas coisas que pode ou não vir de Deus, é o filtro da palavra. E se alguma coisa é contrária à palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta que não vem de Deus. E tem coisas que às vezes a gente perde tanto tempo orando e buscando, que a Bíblia já é clara, que a Bíblia já mostra, já declara que não é o correto a fazer, e você fica tentando entender. Busca Deus e começa a entender mais e estudar mais a palavra para entender melhor a vontade dEle, porque boa parte das coisas já não passam pelo filtro da própria palavra, mas nesse ele tinha passado. Então eu passei para o próximo filtro, que era, como que é a vida dessa pessoa com Deus? Ele é um referencial de Deus para a minha vida? Será que, talvez, ele não falou por empolgação? Será que ele tinha algum interesse naquilo que ele falou para mim? Ou, será que a pessoa não podia estar simplesmente empolgada com o momento? Será que talvez aquela pessoa não simplesmente desejava muito que aquilo acontecesse, porque talvez foi bom na vida daquela pessoa, mas não necessariamente foi Deus que falou? Havia algum interesse naquela palavra? E sabe, Deus pode até ter falado com aquela pessoa, mas isso não é suficiente. Isso me faz ligar um alerta, um sinal, para eu voltar para o secreto e começar a buscar a Deus para entender, Deus, foi o Senhor que falou mesmo? Então me confirma, me dá uma palavra. E todas as vezes que você tiver uma certa insegurança ou incerteza, se é ou não Deus falando com você, peça novas confirmações e Ele vai se revelar a você. E por último, o último filtro, na verdade, foi exatamente o filtro utilizado por Jeremias e por Ananias, que é o tempo. O tempo vai dizer, porque segundo aquilo que aquele homem havia me dito naquele culto, seria naquele ano, e já fazem 5 anos. E só agora minha esposa estava grávida. E não adianta ele vir falar que agora deu certo, porque eu sei que ele falou que era naquele ano. O discernimento na nossa vida, quando começamos a buscar a vontade de Deus, para entender os seus planos, precisa passar por esse filtro. A gente precisa começar a entender.
O que Deus tem para nós? Qual que é a melhor decisão? E o discernimento, ele é progressivo. À medida que você vai buscando e tentando buscar a face do Senhor para entender a melhor direção, com o tempo vai ficando um pouco mais fácil. E se você ainda estiver com dúvida se é Deus ou não, continue buscando novas confirmações. Até quando, pastor? Até você ter uma certeza maior, uma convicção que vem de Deus para a decisão que você tem que tomar. Mas enquanto não tiver, não toma a decisão. Segura, espera. Que é um dos conselhos mais difíceis que a palavra de Deus traz para nós muitas vezes na vida. Mas porque muitos não esperam, acabam se enrolando na vida. E a segunda direção, a segunda forma de entendermos a direção de Deus, é que a direção de Deus alinha os desejos do nosso coração. Dá uma olhadinha no versículo 10 e o versículo 11 que diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando o Senhor está dizendo para o seu povo que Ele é aquele que conhece os planos que Ele tem para cada um dos seus filhos e também que esses planos são bons, essa mensagem vem nesse tempo complicadíssimo que o povo estava vivendo, sem esperança e distante da sua própria terra. E os planos de Deus são sim de dias melhores, não de nos ausentar das dificuldades do dia a dia, mas a promessa de que Ele estará conosco todos os dias, independente da situação, independente da complicação que cada um de nós pode estar passando ou vir a passar a viver. E o que Deus estava dizendo nessa fase difícil que o povo estava passando e que o próprio povo havia se colocado naquela situação, era que Ele ainda se lembrava. Deus ainda se lembrava das suas promessas, Deus não havia se esquecido do seu povo, e por mais que eles precisassem passar por aquele tempo de exílio, também como um castigo por não ouvir mais a voz de Deus, e por consequência dos atos que eles mesmos haviam cometido, Deus ainda não havia se esquecido deles, e no tempo certo do exílio, Deus ainda iria mostrar, que iria trazer de volta o seu povo, resgatá-los de novo para a sua própria terra, mesmo com a cidade toda destruída. E segundo a versão da Bíblia Revista Atualizada, o final do versículo 11, ele é um pouco diferente. Na Nova Versão Internacional, ele vai dizer, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na Revista Atualizada, o final desse versículo, na verdade, é assim, para vos dar o fim que vos desejais. E na verdade, tanto a esperança de um futuro melhor, como o fim que eles desejavam, eram a mesma coisa. Por quê? Na verdade, o que o povo mais gostaria, ou aqueles que estavam no exílio pelo menos, mais gostariam que voltasse a acontecer, era o maior desejo do coração deles, que era poder voltar para a sua própria terra natal. E às vezes, quando nós estamos buscando a face do Senhor para entender a sua direção, muitos de nós ficam preocupados. Assim, mas e se eu começar a buscar a direção de Deus para a minha vida, entender os seus planos, talvez eu tenha que abrir mão de muitos planos que são importantes para mim também. E eu não sei se eu quero. Mas na verdade, quando a direção que o Senhor traz para nós vai alinhando os desejos do nosso coração, na verdade não é simplesmente abrir mão de planos ou de desejos, porque o próprio Senhor, que é aquele que te formou e te criou, sabe também os teus anseios, os desejos do seu coração. Alguns deles, à medida que você se aproxima do Senhor, vão perdendo o sentido, mas outros continuam guardados, e tem coisas que alguns de vocês aqui estão esperando há muito tempo acontecer, e Deus sabe disso, Ele não se esqueceu, e Ele vai prover e vai realizar o fim que nós desejamos, não por causa da nossa vontade, mas pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E tem desejos que você tem aguardado há algum tempo, mas infelizmente alguns de nós deixam de aguardar, e tomam decisões erradas, precipitadas, e acabam postergando ainda mais os sonhos que o Senhor tem olhado no nosso coração, deles acontecerem de verdade. Mas tem muitos desejos e sonhos do nosso coração, vontade que nós temos, que à medida que nos aproximamos dele, simplesmente perdem o sentido. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu estava num acampamento de missões, na verdade, até muito legal, de uma outra igreja que eu participava na época.
E aí, eu sempre ajudava na igreja que eu participava da época, estava tentando sempre ajudar em vários lugares, vários momentos ali, dos cultos, das programações, inclusive até com as crianças naquela época. Eu gostava bastante de trabalhar com acampamento já desde aquele tempo. E aí, em um dos cultos, que era um culto da fogueira, a mensagem era com um apelo de missões, de chamado missionário, de chamado pastoral. E naquele dia, eu entendi Deus me chamando para o ministério dele. Mas eu sou uma pessoa que já tem alguns planos para hoje, para daqui a 5 anos, para daqui a 10. Eu já vou me programando para algumas coisas. Não sei se você também é assim, ou você é daqueles que simplesmente deixa a vida se levar, e a vida leva eu, mas eu comecei, a partir daquele momento que eu entendi, quando eu terminei de enxugar as lágrimas, que eu estava muito emocionado por aquilo que Deus tinha me mostrado, eu já comecei a planejar, e eu falei assim, não, então, preciso terminar toda a fase de escola, começar a faculdade, e depois da faculdade eu vou para o seminário, vou me preparar, mas, como eu também sou filho de pastor, convivi muito com vários missionários, e vi a dificuldade financeira que vários acabavam passando, e eu naquela época ainda não sabia se Deus tinha para mim, era o campo missionário, ou se era para ser pastor em alguma igreja. Isso ainda Deus não tinha mostrado, só tinha revelado com relação ao ministério em tempo integral. Aí eu cheguei a fazer os meus planos, falando, eu vou fazer faculdade, e segundo os meus próprios planos, eu vou segurar e não vou direto para o seminário. Então eu vou começar a trabalhar, e olha o plano, bem simples, gente, eu vou ganhar muito dinheiro, bom plano? E aí, à medida que eu for ganhando dinheiro, eu vou comprar alguns imóveis e vou viver de renda dos aluguéis desses imóveis. E quando eu achar que já está bom, aí eu vou para o seminário. E, gente, o plano era perfeito. Quase que infalível. Eu estava convicto certo, que estava tudo certo, e estava tocando a vida, estudando, começando a faculdade e tal. E aí, no meio da faculdade, até um dia, eu estava em casa, orando, falando com Deus, e Deus me visitou e falou assim, ô Lucas, pode falar, Senhor, estamos aí. Aí eu falei assim, Lucas, fiquei sabendo que tem uns planos aí, né? Tenho, Deus, só. Já está tudo arrumadinho aqui, o tempo certo. Eu não sei exatamente quanto tempo vai levar, mas se o Senhor puder ajudar a levar menos tempo, de fazer mais dinheiro, vai ficar melhor ainda o plano. E aí Deus falou assim, Lucas, legal os teus planos, né? Mas você não me incluiu neles ainda. Eu falei assim, não, Deus, o Senhor está incluído, só que é mais para o final que o Senhor está incluído, né? Na verdade, sim, durante o processo todo, o Senhor abençoando os planos, e lá no final, que aí eu vou te servir de maneira integral, e vai estar tudo certo, tudo resolvido. Eu falei assim, Lucas, mas teus planos parecem bons mesmo, mas e se eu voltar antes? O que você acha disso? Eu falei, Deus, aí eu estou lascado. Por quê? Eu precisei aprender e entender que eu precisava confiar no Senhor, inclusive na área financeira. Eu queria garantir alguma coisa que no ministério não é o indivíduo que garante, mas é o Senhor que provê, e é o Senhor que garante aquilo que Ele chama, porque quando Ele chama, Ele mantém e Ele sustenta em todas as maneiras, de todas as formas. E sabe, muitas vezes a gente está querendo garantir algumas coisas, e algumas vezes nós inclusive começamos a barganhar com Deus algumas situações. E sabe, alguns talvez vão pensar assim, depois de eu garantir a renda, talvez aí eu me comprometa mais com a igreja, talvez aí eu busque mais o Senhor. Outros talvez vão dizer assim, Senhor, vamos fazer aí um pacto, aí um acordo, quando eu conseguir um namorado ou uma namorada, aí eu posso te servir mais, Senhor. Aí eu vou estar mais na igreja, vou participar das vigílias, vou estar em tudo que tem lá na igreja, eu participo. Mas se o Senhor me der, agora se não der, a gente vai ficar aí meio nesse limbo, por uma fase aí, meio de gelinho. Ou talvez alguns, somente depois de formar uma família, outros talvez, falam assim, Deus, quando eu terminar os meus estudos, quando eu passar na faculdade, quando eu terminar a faculdade, quando eu fizer a pós-graduação, quando eu fizer o mestrado, quando eu fizer o doutorado, quando eu fizer o pós-doutorado, aí quem sabe, se o Senhor abençoar em tudo isso, aí eu posso estar junto contigo. Ou talvez simplesmente depois de finalizar um projeto. Pode dizer uma coisa? Quanto mais você trabalha, mais trabalho você tem. E não adianta você chegar à ilusão achando que daqui a algum tempo as coisas vão se acalmar, as coisas vão aliviar, e aí finalmente você vai poder dedicar mais tempo ao Senhor. A vida passa muito rápido para ficar vivendo só o depois com Deus, porque se Ele voltar antes, eu estou orando por isso, não adianta orar ao contrário, porque se Ele voltar antes, aí os teus planos estão lascados. E sabe, com Deus não se barganha, não se coloca pré-condições,
Ele sabe os desejos do nosso coração, e quando estamos nos colocando debaixo da vontade dEle, tentando entender a direção dEle, Ele não está, na verdade, querendo tirar todos os sonhos do teu coração. E talvez um dos desejos seja formar uma família, e Deus sabe disso, e Ele continua lembrando desse sonho, lembrando desse desejo, e a vontade dEle também é realizar esse mesmo desejo, mas no tempo dEle, não no nosso tempo. E olha que o tempo da promessa, desse plano de Deus para trazer o povo de volta, ainda ia levar 70 anos. E eu oro muito forte para que na tua vida seja muito mais breve do que os 70 anos. Em nome de Jesus. Mas esse tempo aqui no texto era necessário para que o povo pudesse perceber que eles haviam errado e precisavam voltar a buscar ao Senhor novamente. E o próprio texto vai mesmo mostrar: buscar-me-eis e acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Eu vou me deixar ser novamente encontrado por vocês. Mas vocês precisam primeiro parar de me deixar de lado e me colocar de volta no lugar de centro. Vocês precisam voltar a confiar na minha palavra, voltar a confiar nas minhas promessas, voltar a confiar que a minha vontade e a minha direção é muito melhor do que qualquer outra situação ou decisão que vocês podem tomar. Quais são os planos que talvez você precisa voltar a alinhar com o coração de Deus? Que talvez você tenha feito ele sozinho. E não tem problema nenhum em fazer plano sozinho, mas se Deus não está inserido nesse plano, alguma coisa está errada. Quais são os planos que você fez sozinho e talvez agora precise entender: será que eles estão de acordo com os planos do Senhor para a minha vida? E voltar a confiar nele. A direção de Deus nos aproxima mais dele e não nos afasta. E à medida que ele vai alinhando os nossos desejos do coração com o coração dele, nós vamos nos aproximando mais dele e entendendo de uma maneira mais clara qual é a sua vontade para as nossas vidas. Seja qual for a área desse plano. O Salmo 139, o Senhor vai dizer que ele nos sonda, nos conhece. Sabe quando a gente se assenta e quando se levanta, de longe percebe os nossos pensamentos. Você realmente acredita que esse mesmo Deus não gostaria de satisfazer os desejos mais íntimos dos seus próprios filhos? De coisas que você ora há tanto tempo, mas ainda não chegou o tempo de Deus. E a terceira forma de discernir ou entender a vontade de Deus é que quando entendemos a direção de Deus, essa direção sempre tem um toque de graça. Versículo 13 e versículo 14 do texto dizem assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Por mais pesada que venha a ser a situação que o povo estava vivendo ao receber essa carta com profecia do Senhor através de Jeremias, no exílio da Babilônia, pela situação que haviam deixado de ouvir a voz de Deus, são na verdade diversos reis da história do povo que haviam também deixado de ouvir a voz de Deus e por isso haviam sofrido consequências complicadíssimas. Mas mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio à derrota, o plano de Deus, em meio aos nossos erros, sempre precisa trazer ou sempre traz uma mensagem de graça. Por mais que você tenha andado por caminhos errados, sempre existe esperança de voltar para os braços do Pai. Sempre existe a possibilidade de voltar a reconstruir a vida, por mais difícil ou por mais longe que você tenha saído. Por exemplo, Abraão, que entendeu uma palavra do Senhor para sair da sua terra e ir para a terra que Deus havia mostrado, a terra prometida que Deus tinha para o seu povo, mas durante esse caminho, e também havia prometido que ele seria pai de multidões. Mas ele e sua esposa, com a idade já avançada, não conseguiam ter filhos. Durante essa caminhada, durante a direção que eles estavam tendo, seguindo o Senhor, algumas vezes, por mais que Deus desse a direção, ele preferia tomar uma decisão contrária. Por exemplo,
quando ele decidiu ir para o Egito, mas não era aquilo que Deus queria. E lá nesse lugar, com medo da sua própria vida em risco, porque a sua esposa, segundo a palavra, era uma mulher muito bonita, que ele podia até mesmo ser morto por causa daquilo, para que o próprio faraó, ou o rei, numa outra situação, pudesse ter ela também como uma das suas esposas. E por isso ele mente. Mas quem está com o Senhor precisa mentir, gente? E ele diz, na verdade, uma meia-verdade, que ela era meio que sua irmã, ou meia-irmã. Mas era mentira. E ele deixa de confiar no Senhor e resolve fazer do seu próprio jeito. E ainda assim, na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor vai lá junto com ele e resolve aquela situação. Ou, por exemplo, depois de conseguir sair dessas situações complicadas, ele começa a ficar mais ansioso, porque Deus tinha dado uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, mas ele não tinha filhos ainda. E aí, a sua esposa também estava incomodada com aquela situação, o tempo ia passando, e quando, por mais que Deus tenha uma promessa para nós, o tempo passa, infelizmente o que muitos de nós a gente prefere resolver do nosso jeito. Tanto que Sarai, sua esposa, fala para ele assim, por que você então não se deita com a nossa serva, e aí a gente vai ter um filho. Mas esse não era o caminho do Senhor, porque Deus tinha prometido para ele que ele e a sua esposa teriam um filho. Mas muitas vezes, eu quero te mostrar, a gente vai começando a complicar algumas situações, porque a gente não sabe esperar e depender e confiar no Senhor. Muitas vezes até não merecemos, mas infelizmente nos colocamos em tantas situações complicadas que o Senhor tem que nos tirar. Mas o Senhor mesmo diz, vocês estão longe, mas eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu vou trazer vocês de volta para o meu plano, para a nossa cidade, para o lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Agora, quando alguém diz que tem um plano ou uma palavra de Deus para você, ou você mesmo até, mas ela é muito pesada e não tem nenhum toque de graça, suspeite, porque a palavra do Senhor é uma palavra de graça, onde nós podemos nos encontrar com Ele, apesar ou independente do que nós fizemos no passado, por pior que o seu passado possa ser, por algo que você fez ou algo que você sofreu. Se você se arrepender e buscar a face do Senhor, a graça dele pode sim se alcançar, e você pode ter uma vida completamente diferente, reconstruindo ou retomando os planos do Senhor para a sua vida. Eu já vi muitos jovens tentando acertar e tentando entender a direção de Deus para as suas vidas, a sua revelação, mas algumas vezes de forma autoritária. Por exemplo, às vezes um jovem começa a orar, está interessado por uma outra menina, e aí começa a orar por ela e começa a entender, ou acha que entende pelo menos, algumas confirmações do Senhor, algumas direções que talvez aquela seja a pessoa que Deus tem para ele. E aí, ansioso por tudo aquilo e a revelação, ele resolve se encontrar com a menina e abrir o coração e dizer da seguinte forma: olha, eu estou orando faz um tempo, e Deus falou para mim que você é minha esposa. Mas ele nunca nem falou com a pessoa antes daquele momento. Imagina a situação, gente. E aí só porque ele teve 50 mil confirmações e a outra pessoa não teve nada, então por isso tem que namorar com ele? Claro que não, gente. Por quê? Deus tem que se revelar com cada um. Não adianta alguém vir te dizer que Deus deu uma palavra, que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, se Deus não falar para você também. Tanto que quando alguém escuta alguma confirmação, ou a impressão de uma confirmação dessa forma, a melhor resposta é a seguinte: então, Deus falou com você? Foi? No relacionamento lá, né? Ou no pré, ou quase um relacionamento. Deus falou com você? Foi? Que legal. Bênção, né? Então, pode orar mais, porque comigo não falou não, viu? Então você vai orando, até quando? Até Deus falar comigo. Mas vai orando sentado, para não cansar muito, viu? Porque eu já vi muita gente chegar com uma história dessas, mas a pessoa não tem sentimento nenhum pelo outro, gente. Nunca nem pensou naquela pessoa. Nem gosta da pessoa. E você acaba se iludindo, porque acha que ele buscou tanto a Deus, ou ela buscou tanto a Deus, que agora então está tudo certo. E você deixa de usufruir e de aproveitar e entender a direção que o Senhor pode mostrar para você, que nesse caso seria um livramento.
Tem um casal que eu conheci alguns anos atrás aqui na igreja, e aí em um dos cultos, no começo de uns 3 ou 4 anos atrás, se não me falha a memória, estava conversando e eles estavam prestes a se separar. Mas na verdade, eles nunca nem tinham casado. Já tinham até 2 filhos, já estavam há bastante tempo juntos, mas estavam bem desanimados, tinham brigado muito, estavam pensando já em cada um ir para o seu canto, e vieram me procurar para a gente conversar juntos. E eu confesso para vocês que quando eu orei com eles, pela situação que eles haviam me colocado, da forma que estava, eu orei, mas eu mesmo não tinha muita fé para acreditar que Deus poderia restaurar aquele casamento. E aí eu pedi para que eles orassem aquela semana, e a gente ia conversar na próxima semana mais uma vez, e durante uma semana Deus começou a falar com os dois começaram a mudar algumas áreas da vida, e vieram conversar comigo de volta, dizendo assim: não, pastor, a gente quer investir, a gente quer tentar mais uma vez manter o nosso relacionamento, não só por causa das crianças, né, dos filhos, mas porque a gente entende que Deus tem algo para a gente diferente. E eu não falei nada, e eles falaram assim: pastor, a gente está vivendo da maneira errada, e a gente quer casar, e a gente quer convidar o Senhor para ser o pastor que vai realizar o nosso casamento. Você topa? Eu falei assim: topo, com a maior alegria. E aquele casamento foi tão especial, e o marco que aquele casal, já mesmo vendo juntos há tanto tempo, pôde colocar na vida dos próprios filhos, mostrando que por mais que eles estivessem antes andando por caminhos errados, ou da forma que não era a maneira do plano que Deus tinha para eles, eles podiam recomeçar e reconstruir a partir daquele momento. E são diversas as histórias de pessoas que muitas vezes deixam de ouvir a voz de Deus e tomam as suas próprias decisões e acabam deixando de viver coisas especiais com o Senhor. Um adolescente aqui da igreja, há muitos anos atrás, ele chegou num culto para conversar e pedir perdão, porque na verdade ele tinha errado. E durante o seu relacionamento, o seu namoro, eles acabaram dormindo juntos, e aquela menina havia engravidado, ainda adolescentes os dois, e aquele menino foi pedir perdão. No meio da igreja, no meio do povo que estava mais conhecendo aquela história naquela época, mas foi tão bonito ouvir aquele jovem falando. Ele dizia assim: eu hoje entendo que Deus tinha um plano A para mim, mas eu não posso mais viver o plano A. Agora eu vou passar a viver o plano B, que não é ruim, mas nunca vai ser o plano A para a minha vida. E sabe, eu não sei, talvez você esteja até no plano C, D, Z. Mas é tipo Excel, tem o ZA, ZB, ZD, não tem problema. E tem gente que vai se enrolando na vida. Mas eu vim te dizer hoje que Deus tem mais para você. E o que a palavra nos diz é que Deus tem um plano. E os planos dele são de nos fazer prosperar, e de não passar por situações somente complicadas, planos de bem e não de mal, planos de esperança e planos de um futuro. E Deus tem hoje uma palavra para você. Está na hora de você voltar a buscar a vontade dele para a tua vida. Está na hora de você voltar a buscar a direção que ele tem para você. Quais são os planos de Deus para nós, pastor? Planos de nos fazer prosperar, planos de não nos causar dano, planos de nos dar esperança e também trazer um futuro melhor. Agora, como são esses planos de prosperar, pastor? Como são esses planos de esperança? Como são esses planos de futuro? Aí cabe a você perguntar para Deus na tua vida. Ou você acha que eu vim aqui dizer todo o segredo direto já? Mas na verdade é muito interessante, porque a palavra nos mostra que para entender a direção de Deus para a nossa vida, eu preciso buscar, eu preciso ser mais íntimo dele, eu preciso tomar as decisões da minha vida embasadas naquilo que ele tem para mim. E sabe, na minha vida eu faço isso com tantas situações, seja para talvez simplesmente trocar de carro. Nossa, pastor, até para trocar de carro? Sim, por que não? Você não sabe o dia de amanhã, se o recurso que você tinha talvez você ia precisar para uma outra coisa. Deus sabe. Para a compra de um imóvel, para um relacionamento, para uma posição, talvez para a escolha de um curso, da profissão, da mudança de trabalho, para tudo, gente. Quanto tempo faz que você não busca a direção de Deus na tua vida? Quanto tempo faz que você não consegue nem mais entender ou ouvir a voz dele? Nessa noite, encerrando essa série de mensagens, falando sobre os planos de Deus e a direção que ele traz para nós, eu quero te dizer que ele tem um plano e quer te mostrar a direção, mas você precisa voltar a buscar e confiar nele. E eu sei que Deus falou com várias pessoas aqui hoje que estão precisando voltar a confiar nele. E talvez, recentemente, alguns aqui tomaram decisões
simplesmente na força do braço, mas não buscar a vontade do Senhor e estão se enrolando na vida, ainda dá tempo de voltar a entender aquilo que Deus tem para resolver essa situação. E se Deus falou contigo hoje, nessa noite, está na hora de você voltar a confiar mais nele, a buscar Ele mais, não simplesmente para tomar as decisões, mas entender todas as direções que Ele tem para você, porque no final das contas, o plano dEle para mim e para você é de nos fazer prosperar, de ter um futuro melhor, de trazer esperança. E se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você nesse tempo, que está na hora de você voltar ou começar a confiar mais em Deus, nas mais diversas situações, seja por estar vivendo uma fase até tranquila da vida, uma fase complicada, mas você precisa e eu preciso voltar a confiar mais em Deus. Chega de ficar andando sozinho, chega de ficar tomando decisão do jeito que você bem entende. Andar com Deus não quer dizer que você vai deixar de fazer os seus planos. Você vai continuar fazendo os seus planos, mas os seus planos vão estar alinhados com o coração de Deus para a tua vida. A decisão continua sendo você que vai tomar, mas você busca a vontade dEle para entender se aquela negociação é a melhor ou não. Se aquela pessoa pode ser sim uma pessoa que vai ser especial e importante para você ou não. E é muito interessante porque nessa busca da vontade de Deus, Deus não tem um plano único, pré-existente, individual para cada um, que tem que ser exatamente desse jeito. Se eu acreditasse nisso, na verdade é a mesma coisa que a gente dizer que então porque aquela pessoa errou e casou com a pessoa que era para mim, então está tudo perdido. Não é assim que Deus trabalha. Deus nos dá o livre-arbítrio e a opção da decisão, mas em toda vez que nós vamos decidir alguma coisa, eu preciso buscar a face dEle para entender. Deus, essa é a melhor decisão? Esse é o tempo? Essa é a melhor forma?